Chegou o momento que a maioria gosta aqui no canal, que é discutir a convocação da seleção brasileira. E desse vídeo eu confesso que eu tava muito ansioso, porque já faz muito tempo da última convocação da seleção brasileira e porque os próximos jogos são muito importantes, vão determinar muita coisa em relação ao time, ao futuro, com o Dorival Júnior, que são contra a Argentina e a Colômbia. E eu gravo esse vídeo aqui, acho que é importante ressaltar também a data, no dia 28 de fevereiro. Então, se alguém se machucar depois disso, não tem como eu ficar sabendo. E a convocação da seleção brasileira será no dia 7 de março. E aí só algumas explicações e comentários antes de eu falar qual é a minha lista. Primeiro, serão 23 nomes, eu apurei com a CBF que aqueles 26 convocados para a Copa América foram uma exceção. Eu te peço um favor, você pode discordar e é totalmente natural, até porque eu nunca vi uma lista ser unanimidade de nenhuma pessoa, qualquer pessoa, jornalista, torcedor, técnico que fizer uma convocação da seleção brasileira, alguém vai discordar de algum nome, então isso é totalmente natural e eu entendo, e eu espero que vocês entendam também que eu estudo e eu trago aqui os melhores nomes que eu entendo serem os melhores para a seleção brasileira, mas que, e aí uma explicação também, todos aqueles que estão no radar, que poderiam ser chamados, eu vou explicar por que eu não convocaria eles. Então, antes de você falar assim, fulano joga vôlei, escuta minhas explicações primeiro, dos 3 primeiros, e escuta as explicações de quem ficou de fora, porque eu te garanto que, pelo menos argumentos, eu vou ter, você pode concordar ou não. Começando então pelos goleiros, eu iria com Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr e Hugo Souza, do Corinthians. Primeiro, eu sei que aqui já tem muita gente que fala, vou parar de assistir por causa do Alisson, mas cara, eu poderia aqui ser, digamos assim, jogar pra torcida e ir contra as minhas convicções e deixar o Alisson de fora e entre outros que eu sei que também vão ser contestados, mas não é o que eu acredito ainda que o Alisson é o melhor goleiro que a gente tem, ele vive uma excelente fase no Liverpool, ele não tem sofrido com tantos problemas físicos nessa temporada, é o goleiro que com menos gols sofridos por partida na Premier League, claro, tem muito mérito da equipe, até por isso o goleiro é uma posição muito difícil de se analisar e eu entendo porque que tem muita discordância nessa posição, mas eu até fiz um vídeo, vou deixar aqui nos cards, que eu acho as críticas ao Alisson muito injustas, eu acho que ele nunca comprometeu a seleção brasileira e que ele vive aquele estigma por causa de não ter feito defesas que não sei se outro goleiro faria em Copas do Mundo, mas nesse momento eu não consigo deixar ele de fora. O Bento, ele já se comprovou na seleção brasileira, manteve o nível no Al Nassr, cometeu uma falha ou outra, sim, que é normal, mas é um goleiro jovem e eu acho que hoje ele tá mais preparado para ser o reserva do Alisson. E o Hugo Souza é pelo seguinte, vocês podem concordar ou não, natural, mas o meu terceiro goleiro seria sempre aquele que eu entendo que tem mais potencial para chegar em uma Copa do Mundo no futuro. E nesse momento eu vejo que o Hugo Souza é esse cara mais preparado. Pode ser que tenham outros goleiros à frente dele, pode ser, mas como o terceiro goleiro é muito difícil de entrar em campo, eu não lembro qual foi a última vez que a gente precisou usar o terceiro goleiro, eu convocaria aquele cara que eu vejo com maior potencial. Eu sei que o Hugo ainda falha muito e ele precisa parar com isso, porque ele é 880, né? Ele faz defesaças e na mesma partida ele comete falhas que um goleiro do nível dele não pode cometer. Mas é um excelente pegador de pênaltis. Desde que voltou pro Corinthians, tá ali no mínimo top 3 goleiros do futebol brasileiro, o reflexo dele, o tempo de reação que ele tem, ele faz muitas defesas difíceis e eu acho que ele tendo mais concentração nas partidas e não cometendo algumas falhas, ele tem tudo para ser um dos nossos 3 goleiros aí no futuro. Mas, se você quer deixar o Hugo Souza de fora, a gente tem ótimas opções. Aqui eu não cravo que esses 3, tirando o Alisson e o Bento, eu acho que o terceiro goleiro poderia ser o Ederson, do Manchester City. Por que eu tô deixando o Ederson de fora nessa? E eu entendo 100% se o Dorival convocar ele, porque o jogo com os pés dele é excelente e é um cara experiente e que, se você quiser ter no grupo, tudo bem, mas o Ederson passou por muitos problemas físicos nessa temporada, chegou a ser reserva em determinado momento do Ortega lá no Manchester City. O Manchester City também vive uma péssima fase, o que não contribui pro Ederson. Toda vez que a bola chega, é gol praticamente. Ele até teve uma boa partida no último jogo, antes de eu gravar esse vídeo, mas por essas questões, eu ainda deixaria ele de fora, ele tem cometido algumas falhas também, então nesse momento eu convocaria o Bento para ser o reserva do Alisson e o Hugo Souza por isso, mas não sei se o Hugo Souza é mais goleiro do que o Ederson hoje. Aí você também tem o Lucas Perry do Lyon, que seria uma ótima alternativa. Pô, se convocar o Lucas Perry no lugar do Bento, do Hugo Souza, tranquilo, o Perry tem pegado muito lá no Lyon, titular absoluto numa liga. Você pode questionar a competitividade da Liga Francesa, mas ele tem sido um dos melhores goleiros do campeonato, disparado, e falha pouco, né, se você quiser usar isso como argumento, então também é um goleiro que poderia ser convocado. John, do Botafogo, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro também na temporada passada, não seria nenhum absurdo convocar ele. E Léo Jardim, do Vasco, também é outro que tem feito muitas boas defesas e até é mais exigido por causa do time que atua. Acho que o Vasco tem alguns problemas defensivos.
Outro que vale citar, que desde setembro, outubro da temporada passada tem sido um dos melhores também do futebol brasileiro, é o Everson do Atlético, que sofreu só um gol nessa temporada, o que é absurdo, assim, um goleiro... assim, beleza, não tem sido tão exigido, mas tem demonstrado muita segurança, é um goleiro com muita capacidade de jogar com os pés também. E aí, ou seja, eu coloquei no vídeo aí que são 10 mudanças, 2 são aqui no gol. Em relação à última convocação do Dorival, saem Ederson e o Everton, e entram Alisson e Hugo Souza. O Everton, inclusive, também é outro que poderia ser convocado, mas pela idade eu deixaria de fora nesse momento. Como eu disse, eu acho que o terceiro goleiro tem que ser um cara mais jovem com potencial. Agora vamos para os zagueiros. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena eu fazer mais detalhado, explicado e abordar tudo, porque eu acho que é isso que o canal pode trazer. Já que é um canal focado na seleção brasileira, vamos trazer tudo com detalhes aqui. Se fosse para fazer um vídeo só falando os nomes que eu quero, sem citar aqueles que ficaram de fora, acho que poderia ser um canal mais geral e não é esse o foco aqui do canal. Mas vamos lá então, zagueiros. Marquinhos do PSG, Danilo do Flamengo, Gabriel Magalhães do Arsenal e Murilo do Nottingham Forest. Começando pelos dois últimos, que é mais fácil, né? Acho que aqui não tem muita discussão. O Murilo e o Gabriel são dois dos melhores zagueiros da Premier League hoje, tanto com a bola e sem ela, pelo alto, por baixo, ofensivamente, defensivamente, são caras completos e que, assim, se não fosse dois canhotos, que infelizmente é muito difícil de você formar uma zaga com dois canhotos, poderiam ser até os dois titulares da seleção brasileira hoje, porque o nível que eles têm na Premier League é absurdo. O Gabriel top 10 zagueiros do mundo hoje tranquilamente, feito muito gols de bola parada também, que é inclusive uma coisa que a seleção pode aproveitar, e o Murilo um jovem também com potencial para já se fala dele em Real Madrid e outros grandes times do futebol europeu, e realmente isso vai acontecer porque o Murilo tem entregado muito. Agora os outros dois, eu sei que muita gente tem birra, e assim, eu consigo entender a birra com o Danilo na lateral direita, porque realmente é um cara que é muito defensivo, nunca entregou na seleção aquele potencial técnico em termos ofensivos, e tudo, quando era o Tite tudo bem, porque era um terceiro zagueiro ali, mas o Dorival às vezes ele deixa o lateral direito avançar, e nesse sentido não faz sentido ter o Danilo na lateral direita, até porque também o Danilo já não é lateral na Juventus, antes de chegar ao Flamengo, há pelo menos 1-2 temporadas. Então o Danilo é zagueiro há muito tempo, e eu acho que com as lesões do Bremer e do Éder Militão, você faz sentido você convocar o seu capitão. Querendo ou não, o Danilo é uma peça importante para o grupo em termos de liderança, de grupo, de experiência também, jogador de Copa do Mundo, e que assim, sabe o peso que é defender uma seleção brasileira. Você pode não gostar dele, do futebol dele, mas você nunca pode discutir a entrega que o Danilo sempre teve dentro de campo e a vontade que ele tem de defender a seleção brasileira. E o outro, o Marquinhos, eu acho que alguns jogadores aqui tem unanimidade, pelo menos, unanimidade não, mas quando eu posto o vídeo é sempre os mesmos nomes que a galera reclama. Alisson, Marquinhos, Danilo, recentemente também o Paquetá ganhou muito ranço da galera, não sei se pela questão das apostas lá, mas são sempre esses. E o Marquinhos tem feito uma excelente temporada pelo PSG, não é o prime dele, já jogou muito melhor, mas você vai pegar números dele e comparar com outros zagueiros em termos de duelos aéreos ganhos, duelos por baixo, e assim, você assistindo o jogo do Marquinhos mesmo, você vê que ele tá bem. Não acho que é um zagueiro assim da elite, assim como atualmente a gente tem o Gabriel Magalhães e o Murilo, mas ao meu ver não dá pra deixar o Marquinhos de fora hoje, principalmente pelas ausências do Bremer e do Éder Militão, que estão machucados. E aí ele tá jogando no PSG ajeitado, no futebol tá jogando muito bem por lá, e a experiência também, que são dois jogos pesados, você convocar dois zagueiros pela direita que não tem muita experiência, igual eu vi muita gente convocando, por exemplo, e aqui eu já entro nos caras que não entraram, Vitão e Léo Ortiz. A gente vai mesmo entrar num jogo contra a Argentina e Colômbia com Léo Ortiz e Vitão, por exemplo, na zaga, o Léo Ortiz ou Vitão ao lado do Gabriel Magalhães. Eu prefiro hoje ter a experiência e a segurança que o Marquinhos e o Danilo trazem comigo na zaga. Mas por essa questão do Danilo tá voltando ao futebol brasileiro, talvez ainda não tenha um ritmo de jogo tão bom assim quanto o Léo Ortiz, que já tava mais tempo. Ok, eu acho o Léo Ortiz também um excelente nome no lugar do Danilo. Essa quarta vaga pra mim é muito discutível. Não vejo o Danilo como uma unanimidade, nem o próprio Marquinhos também, mas pela escassez de opções eu iria com os dois. Mas como eu disse, o Léo Ortiz poderia ser uma opção pra entrar no lugar do Danilo. O Vitão, do Internacional, muita gente falando. Eu confesso que assim, eu preciso observar mais porque eu ainda não consegui achar essa qualidade toda que a galera tem falando, e aí pode ser um erro meu mesmo, e às vezes não dá pra observar tantos jogos assim ao mesmo tempo, mas o Vitão ainda é um cara que requer de mais análise minha, mas pelos números, pelo que eu já vi também, claro, eu vi alguns jogos, vi o Grenal, por exemplo, achei que ele foi até bem, se não me engano ele faz o gol, inclusive, mas não acho ele acima em termos defensivos do Danilo. Outro também que poderia entrar como zagueiro pela direita é o Tuta, do Eintracht Frankfurt, que tem uma sequência muito boa na Bundesliga, mas eu acho que a falta de experiência pesa aqui para todos eles, e por isso eu iria com os quatro, mas como eu disse, quiser chamar o Léo Ortiz, o Vitão, o próprio Tuta no lugar do Danilo, eu acho ok. Acho justo. Agora o Marquinhos e os outros dois, Samuel, não consigo tirar. E aí as mudanças aqui em relação à última convocação, mais duas. Sai Militão, que se lesionou, e entra o Danilo. E
tem outros também aqui, zagueiros que, cara, por exemplo, o Alexandro do Lille tá jogando um absurdo de futebol. É impressionante como que ele tem sido dominante lá na França. Só que ele é um zagueiro canhoto também, que joga pela esquerda. E você ter 3 zagueiros canhotos numa seleção brasileira, e eu acho complicado. Assim, teria que ver se algum deles já atuou pela direita, se tem facilidade. Eu, sinceramente, eu acho muito complicado para um zagueiro canhoto atuar na direita. Então, por isso eu não convocaria o Alexandro. Você tem o Vitor Reis, que sai do Palmeiras muito em alta, só que não tem jogado no Manchester City. E você convocar logo numa data FIFA tão pesada, eu não convocaria. E o Beraldo, que seria uma opção até para lateral esquerda, mas que também tem tido baixa, assim, no PSG. Eu acho ele um zagueiro muito promissor também, mas que tem jogado pouco. E é mais um zagueiro canhoto. Vamos para as laterais, e eu confesso que aqui foi a maior dificuldade que eu tive a lateral esquerda, mas laterais direitos, Wanderson do Mônaco, Wesley do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco na esquerda, assim como Renan Lodge do Al Hilal. Primeiro, eu acho que na lateral direita vocês concordam comigo, né? Não tem muita discussão, ao meu ver. Você pode citar alguns outros aí, como, por exemplo, o Ian Couto, do Borussia Dortmund, que eu não entendo porque que ele é reserva no Dortmund. Acho o lateral direito deles muito comum. Acho que o Ian tem muitas questões defensivas. Vejo a transição defensiva dele é muito ruim, e ele pode aprimorar isso com certeza, mas é porque o Wanderson e o Wesley estão jogando muito, cara. Então, realmente, assim, o Wanderson, eu fico impressionado com a capacidade dele de conduzir a bola com os 2 pés, de cruzar com o pé esquerdo. Ele é um lateral quase ambidestro, assim, e marca bem e ataca bem, joga pela esquerda também quando precisa. Ele é um lateral bastante equilibrado. O Wesley aprimorou muito a questão defensiva, a velocidade dele também conduzindo bola, o cruzamento dele tem sido cada vez mais assertivo e trazendo a bola de fora para dentro. Eu acho que não tem como você deixar esses dois de fora. E aí, antes de entrar na lateral esquerda, que é um tema mais complexo, só citar aqui primeiro que as mudanças que eu fiz em relação à última convocação foram: saem Danilo, Abner e Arana, e entram Wesley, Caio Henrique e Renan Lodge. Na direita, você teria o Dodô também da Fiorentina, que eu acho uma ótima opção. É um lateral muito equilibrado também, mas que não te entrega tanto ofensivamente assim como o Wesley e o Wanderson. Acho que eles vivem fases melhores. E outro que também já foi convocado, mas que vive uma fase terrível, é o William do Cruzeiro. Tirando esses, eu não consigo lembrar e nem pensar em nenhum outro nome para lateral direito. Agora, na lateral esquerda, gente, assim, primeiro, eu não acho que tem uma opção muito correta aqui. Eu acho que qualquer nome que vocês falarem vão ser válidos. Eu, particularmente, eu separei aqui, ó, 1, 2 com Caio Henrique e com Renan Lodge, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nomes para lateral esquerda. Pensei em característica, olhei números, vi jogos, pensei em qual seria o melhor encaixe, até chegar no Caio Henrique e no Renan Lodge, e aqui eu explico por quê. O Caio Henrique, eu sei que ele não vive grande fase, ele não é titular absoluto do Mônaco, ele não goza de prestígio lá com o técnico do time francês, mas pela capacidade dele de criar jogadas por dentro, ele já era um meia, e eu acho que a gente precisa ter um lateral desse na seleção brasileira, e também por outro motivo, eu acho que os laterais que a gente já testou, nenhum convenceu. Então vamos fazer essa mudança, vamos testar ali o Caio Henrique, que é um cara que, beleza, não vive o auge técnico, longe disso, mas é um cara que pode atuar mais por dentro, pode dar mais liberdade pro Vini ocupar a faixa esquerda, pode ser um cara que vai ter mais passe vertical, que é uma coisa que, por exemplo, o Arana não tem. O Arana eu posso falar com muita propriedade, porque eu vejo todos os jogos do Atlético, né? Como vocês sabem, eu sou setorista do clube no site No Ataque. E, cara, o Arana, ele não compromete defensivamente, mas ele tem sido muito burocrático. Sabe? Eu acho que isso que falta pro Arana dar esse passo a mais. Ele não dá muitos passos verticais, ele chega na linha de fundo, ok, beleza, mas eu acho que ele não conduz tanto a bola, ele não tem um drible, ele não tem aquela técnica refinada que eu acho que o Caio Henrique e o Renan Lodge tem. Então, por isso eu deixo o Arana de fora. Enfim, eu entendo que o Caio Henrique também tem questões defensivas, principalmente. Não é unanimidade, como eu disse. Eu acho que se convocar outros nomes que eu vou dizer aqui também é uma boa opção. Mas eu, Samuel, iria com o Caio Henrique por essa característica. Eu acho que nenhum outro lateral tem, de atuar mais por dentro, de ser praticamente um terceiro meia ali na saída de bola, que vai dar mais capacidade pra gente sair jogando. Eu convocaria o Caio Henrique. E o Renan Lodge, cara, os números dele essa temporada impressionam. São 7 assistências e 4 gols, 11 participações em gols em 27 jogos pelo Hilal, ou seja, a cada 3 jogos praticamente ele participa de um gol. Aí você vai falar assim, mas na Arábia também jogando no Hilal, ou o Alex Telles jogou no Al Nassr e não teve esses números, né? E o Renan Lodge, ele ficou muito marcado por uma falha contra a Argentina numa Copa América, mas assim, diante da escassez da lateral esquerda da seleção, eu não desistiria do Renan Lodge. Eu acho um bom momento para levar ele, que vive um auge técnico muito bom mesmo, assim, você vê ele jogando muita confiança, participando de muitas jogadas ofensivas. Também não é um lateral, assim, que eu confio 100% defensivamente, mas por essa capacidade ofensiva, e aí você tem um lateral que ocupa mais por dentro e um lateral que ataca mais o corredor, eu convocaria o Renan Lodge. Aí você vai falar que
Vamos lá então para as outras opções. Eu acho que o Arana hoje está abaixo de outros nomes. E aí, por exemplo, o Alex Telles, eu acho que seria um nome ok. Não vive uma ótima fase também pelo Botafogo, até por causa da bagunça do time carioca sem técnico e tal. Mas é um cara experiente também, você pode usar esse argumento. É um cara equilibrado, que pega bem na bola, você tem esse fator, cruza muito bem, pode cobrar escanteio, então acho ok. Muitos vão falar do Carlos Augusto, mas o Carlos Augusto, no momento que eu gravo esse vídeo, ele tá lesionado. Eu até acho, pelo que eu li na imprensa italiana, que ele se recupera antes dos próximos jogos da seleção brasileira. Mas, por ele estar lesionado e a gente não sabe... E aí ele volta com essa falta de ritmo de jogo, e ele já é reserva, apesar dele ser reserva do Di Marco, que é o melhor lateral esquerdo do mundo hoje praticamente. O Carlos Augusto talvez seja o melhor lateral esquerdo defensivo que a gente tem, e dependendo das condições físicas dele, pode entrar na lista sim, acho tranquilo. O Douglas Santos não convocaria nesse momento, e aí eu vou usar esse argumento lá pro Luiz Henrique lá na frente também, porque o Zenit ainda não estreou na temporada, o último jogo do Zenit foi lá em novembro, então o Douglas Santos está há muito tempo parado, mas é uma opção talvez mais pra frente, o ex-Atlético. Você tem o Lucas Piton, que também seria uma boa opção, a meu ver. Eu acho que, cara, entre o Piton e o Arana hoje, é doideira falar isso, né? Mas eu não vejo tanta diferença assim, acho que cada um com as suas qualidades, mas eu acho que o Piton tá ali no bolo dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Abner foi bem com a seleção brasileira? Foi, mas virou totalmente reserva no Lyon, tem jogado cada vez menos. Não acho também que foi um absurdo, eu acho que o encaixe dele com o Vinícius Júnior foi melhor do que o do Arana, por exemplo, mas também não vejo, assim, ele com todo esse potencial técnico. Não acho que é a solução para a lateral esquerda do Brasil e a gente precisa encontrar um time. Não convocaria o Abner nessa. Ah, Samuel, e o Samuel Lino, seu xará? Não vai falar dele, não? Vou falar. Gente, o Samuel Lino, ele deve ter 5 jogos como lateral esquerdo na carreira dele. Ele não é lateral esquerdo. A galera cismou que o Samuel Lino é lateral esquerdo. Não é. Ah, vamos improvisar ele. Mas, cara, ele não tem características defensivas. Ele é destro. Ele é meia, ele é ala, ele é ponta esquerda, mas ele não é lateral esquerdo. Você quer falar do Samuel Lino, você vai falar com ele, né, pra disputar lá com o Vinícius Júnior. Aqui, eu não entendo o Samuel como lateral esquerdo. Ele nunca jogou assim na vida. Por que a gente vai improvisar um cara desse? Eu entendo a qualidade dele e eu acho que é sacanagem você deixar ele de fora. Você pode até argumentar, pô, mas será que não vale a pena o improviso? Eu acho que não. Eu acho que a gente pode testar ali o Renan Lodge, o Caio Henrique, antes de chegar no Samuel Lino. Por enquanto, eu acho que por essa questão dele não estar habituado a fazer uma linha de 4, a linha defensiva, eu acho que ele pode sofrer muito com isso, porque é muito diferente você jogar como um ala, com 3 zagueiros, como um ponta esquerda, e você jogar como um lateral esquerdo mesmo, que vai fechar a linha de 4. E aí você tem também o Alexandre, que retornou agora de lesão, então acho que não dá pra convocar ele nesse momento. Meio-campistas: André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Ederson, da Atalanta, Gerson, do Flamengo, Neymar, do Santos. Eu vou tentar acelerar aqui um pouquinho, porque eu tô vendo que o vídeo tá ficando muito grande, mas vamos lá. André, o único primeiro volante que a gente tem, cara. Eu acho que, assim, em relação a todos os outros, a gente não tem nenhum primeiro volante com a qualidade que o André tem atuando em alta hoje. Você pode falar do Casemiro, eu acho justa a convocação do Casemiro também, assim... Não sei se é justo, cara. Eu fico muito na dúvida em relação ao Casemiro, porque ele é reserva no Manchester United. Só que assim, você pode citar o caso do Antony, que foi sair do Manchester United pra jogar muito bem no Real Betis. Então, o quanto o contexto do Manchester United não pesa pro Casemiro? Eu fico na dúvida, sinceramente. Assim, falar que é um absurdo convocar ele, eu não acho, mas eu prefiro o André, que vive uma boa fase no Wolverhampton, tem uma ótima saída de bola, acho que ele cumpre bem esse papel. Bruno Guimarães, jogando um absurdo no Newcastle, Ederson na Atalanta, a mesma coisa, Gerson no Flamengo, esses nomes assim que a gente já sabe que estão jogando muito bem, eu nem vou discorrer muito pra esse vídeo não ficar maior ainda do que já tá. E o Neymar, eu acho que aqui vale, sim, explorar um pouquinho mais, porque muita gente tá contestando o Neymar voltar à seleção agora. Eu entendo que ele não vive o auge técnico, ele, depois de 1 ano e meio, nem teria como ele viver isso, e ele tá retomando aos poucos esse nível no Santos. Eu acho que a gente ainda tem mais um mês, e aí tem que torcer, entre aspas, pro Santos não ser eliminado do Campeonato Paulista pro Neymar chegar na seleção com mais ritmo de jogo ainda. Mas, cara, é o Neymar. Assim, você vai falar assim, pô, mas o Neymar... Cara, é o Neymar. Simplesmente isso, o melhor jogador da seleção brasileira nos últimos 15 anos. Eu aceito discutir se o Neymar deve ser titular ou não. Isso tudo bem. Porque não vive auge. Mas você não ter o Neymar contra a Argentina e a Colômbia, um cara que em uma jogada pode decidir a partida pra você, num escanteio, como ele fez no Santos, em 3, né, no caso, uma cobrança de falta, uma jogada genial, ele coloca o Vinícius Júnior na cara do gol. Gente, desculpa, mas o Neymar tá no ativo e tá como tá agora, e jogando bem. Não é que ele tá jogando mal. Não é o Neymar de antes, mas, pô, não dá pra deixar o Neymar de fora. É um cara que se sente bem, traz uma confiança a mais pra seleção, traz olhares de marcadores, nem que seja pra isso, sabe? Coloca o Neymar em campo, você vai dividir as atenções dos marcadores, não tem como. Então, assim, eu não consigo deixar o Neymar de fora. Aí você vai discutir aqui outros volantes, vamos lá. Danilo do Nottingham Forest voltou agora de lesão, muito difícil fazer uma análise dele. Paquetá, lesionado e jogando mal, então você já descarta. Outros excelentes nomes que eu queria muito ver na seleção brasileira e talvez estariam na minha lista se tivessem 26 convocados. Gabriel Sara, do Galatasaray,
e Andrei, do Strasbourg, jogando um absurdo os dois. Assim, dá dó de deixar eles de fora, mas é porque Bruno, Ederson e Gerson não tem como tirar. E você tirar o André pra convocar dois caras que são mais segundo volante, tem mais características de meias, eu acho melhor não. Acho mais seguro você ter um primeiro volante mais marcador. Tem o João Gomes, que também tá relativamente bem no Wolverhampton, mas que tem uma característica próxima do Ederson, só que o Ederson é mais completo do que o João Gomes. O Joelinton também acho ok, mas mesmo argumento que eu uso pros outros, que a questão aqui é que Bruno, Ederson e Gerson estão jogando muito, então pra você convocar um desses, você teria que cortar eles, e eu não consigo. E o Douglas Luiz, infelizmente, reserva no Aston Villa. E em relação aos meias, cara, aqui a gente tem o Andreas, que poderia ser convocado, só que aqui é o seguinte, pra convocar mais um meia, eu não cortaria nenhum desses meio-campistas, eu tiraria o Estevão, que tá na minha lista de atacantes. Tá? Porque eu acho que aqui o meio campo fechou, só que o meu reserva do Neymar seria o Rodrigo, que também tá na lista de atacantes. Então por isso eu não convocaria o Andreas, que também ficou de fora algum tempo no Fulham, por causa das negociações com o Palmeiras. Ele ficou ali pelo menos uns 5, 6 jogos como reserva, acho que perdeu um pouco do ritmo, tá jogando até bem, voltou, acho que mostrou capacidade na seleção brasileira. Pô, você quer colocar o Andreas no lugar do Estevão? Acho tranquilo. Você tem o Anderson Talisca, que mudou de time agora, foi pro Fenerbahçe, e ainda eu acho cedo, porque ele tá entrando, tá se habituando ainda ao novo time. Assim como também eu acho cedo falar do Oscar na seleção. Acho que ainda a gente precisa de um recorte maior. Pô, mas o Neymar não é cedo, né? O Neymar não é cedo, gente, porque o Neymar é o Neymar. Você quer comparar o Oscar, o Talisca com o Neymar, o Antony, por exemplo? Não, gente, não dá. O Neymar tem uma capacidade técnica e de decisão que esses outros não têm. Você pode até falar, mas assim, também se quiser convocar o Oscar, não acho nenhum absurdo. Alan Patrick, outro ótimo nome. Rafael Veiga, beleza também, acho que são dois jogadores que poderiam entrar na lista no lugar do Estevão. Eu acho que dos outros atacantes aqui não dá pra tirar mais nenhum. E Matheus Pereira tá muito mal no Cruzeiro, o embrólio todo de sair ou não, também não daria pra convocar. Aí, em relação à última convocação, saíram Andrés e Paquetá, entraram Neymar e Ederson, mais duas mudanças então. Atacantes: Rodrigo, Real Madrid; Rafinha, Barcelona; Vinícius Júnior, Real Madrid; Savinho, Manchester City; Estevão, Palmeiras; Matheus Cunha, Wolverhampton e Endrick, Real Madrid. E aqui as mudanças foram: saíram o Igor Jesus e o Luiz Henrique, entraram o Endrick e o Matheus Cunha. Cara, Rodrigo, Rafinha, Vini Júnior e Savinho, eu não consigo discutir. Sabe, são 4 dos melhores jogadores brasileiros no futebol mundial hoje. São caras que, beleza, você pode questionar, o Vini Júnior não entrega na seleção, gente, mas vai deixar o Vinícius Júnior de fora da convocação? Pelo amor de Deus, isso não existe. Então, eu acho que o questionamento aqui são nos outros 3. O Matheus Cunha também, eu acho que não tem muito debate, cara. Sinceramente, pelo que ele tá jogando, ele não é centroavante, ele vem pra jogar como um falso 9. E eu acho que a seleção vai jogar com falso 9, porque vai ser Neymar, Rodrigo, Vini e Rafinha, provavelmente. E aí você tem o Matheus Cunha, que tá jogando um absurdo no Wolverhampton, fazendo gol toda a rodada, dando assistência e jogando com uma confiança, assim, de drible, de condução de bola, de finalização. A técnica do Matheus Cunha é muito boa e hoje não dá pra deixar ele de fora. O Estevão, que não vive o auge técnico, mas aqui a gente coloca, pelo potencial técnico dele e por ser um cara muito diferente, assim, eu acho que ele entra no rol ali de caras que em uma jogada eles podem decidir o jogo. E aí eu pensei também no seguinte: titular ou reserva do Neymar ali seria o Rodrigo. E aí você teria mais 2 opções na ponta direita. Você teria, na verdade, o reserva do Rodrigo, ao meu ver, seria o Savinho, o Estevão. E o reserva do Vinícius Júnior seria o Savinho. Eu acho que o Savinho tem rendido mais pela esquerda, entendeu? Por esse meu raciocínio, eu convoquei o Estevão. Mas, cara, mais uma vez, não acho nenhum absurdo tirar o Estevão pra convocar, por exemplo, um meia. E aí a gente chega no Endrick, que aqui talvez vai ser uma grande polêmica. O Endrick é o seguinte: se eu sou técnico, nesses jogos contra a Argentina e Colômbia, eu quero olhar pro banco de reserva e falar assim, cara, eu preciso de um gol. Quem que eu vou colocar? E aí, de todos os centroavantes que a gente tem à disposição hoje, o cara que mais me passa a confiança de que pode entrar num jogo e fazer um gol é o Endrick. Porque, não tem jogado no Real Madrid, tá bom. Mas há pouco tempo atrás, ele tava aqui no Palmeiras decidindo o Campeonato Brasileiro, com 17 anos de idade, fazendo gol toda a rodada, carregando o time nas costas, sabe? Ele entra no Real Madrid, ele faz gol, impressionante. Assim, ele tem 10 minutos por jogo, ele já tem 5, 6 gols pelo Real Madrid. É o cara que mais me inspira confiança hoje pra gente ter como centroavante. E aí eu sei que muita gente vai falar, e o Yuri Alberto? Eu expliquei, cara, eu acho que o que o Endrick fez aqui no futebol brasileiro foi muito maior do que o Yuri Alberto vem fazendo. Você pode falar assim, em relação à fase, e eu acho ok, sabe? Eu acho ok o argumento. Não acho absurdo você convocar o Yuri Alberto hoje, que tá vivendo uma excelente fase, mas em termos de refino técnico, de finalização, eu acho o Endrick acima hoje. E até pensando pra frente também, eu não vejo possibilidade de deixar o Endrick de fora. E aí eu acho que você poderia talvez tirar o Estevão pra convocar o Yuri Alberto. Acho ok também, porque aí você pode trazer o Matheus Cunha pra fazer um falso ponta esquerda ali, por exemplo. Ele pode atuar como esses 2 pontas que jogam um pouco mais por dentro. Você também tem outras opções, como o Marcos Leonardo, que tem feito muitos gols pelo Al Hilal. Acho que hoje, inclusive, talvez estaria até na frente do Yuri Alberto, na minha concepção. A gente esquece, né? Na Arábia. Tá, mas o Marcos Leonardo até outro dia foi artilheiro do Campeonato Brasileiro também, sabe? Não vejo ele... Ao meu ver, o Marcos Leonardo não pede nada tecnicamente pro Yuri Alberto.
E aí você tem também argumentos para convocar o Igor Jesus. Cara, assim, hoje eu acho que tá atrás do Yuri Alberto, do Marcos, do Endrick, porque não vive uma boa fase, mas você pode citar que ele é o único jogador que a gente tem à disposição com características de fazer um pivô, de maior cabeceio, de maior estatura. Então, assim, se o Dorival convocar, eu vou discordar, mas não acho nenhum absurdo por ser o único centroavante que possa entregar essa característica de ser um pivô, dessa bola aérea. Você tem o João Pedro também do Brighton, que pode ser uma opção também. Eu acho ok. Evanilson voltou agora de lesão e aí eu acho que perdeu espaço. E o Hulk e o Pedro estão lesionados. E nas pontas, eu acho que não tem muita discussão, mas só pra citar aqui, tem o Malcolm, que também tá jogando um absurdo, poderia entrar no lugar do Estevão, por exemplo. O Igor Paixão também tá jogando muito. O Martinelli está machucado. E o Luiz Henrique, como eu disse lá no Douglas Santos, vai estrear ainda pelo Zenit. E por isso tá totalmente sem ritmo de jogo. Sequer jogou em 2025, não tem como convocar ele. E o Antony, eu acho que eu fiz um vídeo aqui, vou deixar nos cards. É um recorte muito pouco, acho que. E acho também que ele tá bem atrás dos outros por enquanto. Mas é isso, assim, eu tentei resumir ao máximo, só que eu também quis trazer esse vídeo com muitos detalhes e espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui nos comentários quais seriam as suas mudanças. Faz parte de discordar e tá tudo bem. Quero saber qual a opinião de vocês também. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. E deixe seu like também, que é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.